Deus amado, Pai querido, hoje é um dia muito especial para nós. Estamos chegando a 100 programas. Exatamente, meu Deus, em 100 dias, nós tivemos tantas coisas acontecendo. Nós tivemos, Senhor, tantas surpresas, tantas lutas, tantas coisas boas, lutas, como se diz também, as batalhas, porque a vida não pode ser somente um mar de rosas, a vida não pode ser somente um doce Nutella. A gente também precisa de vez em quando sentir o amargo das coisas, para saber como se defender, para saber como crescer e também, principalmente, meu Deus, saber como compartilhar essas situações com outras pessoas. Obrigado, meu Deus, por esses 100 programas que nós já chegamos. Obrigado por esse desafio lançado, obrigado por ter feito todo um planejamento, toda uma estratégia para que este projeto de Olho com Você realmente saísse do papel e se tornasse realidade. Quero agradecer, Senhor, por quem acreditou nisso tudo. Eu gosto sempre de dizer às pessoas que eu gosto de revelar as fontes no momento certo. Obrigado, Senhor, pela vida da Vera. Por uma entrevista, estamos aqui, fazendo esse programa todos os dias, acordando cedo, produzindo as notícias, fazendo tudo o que precisa ser feito. E que na hora do almoço, nós estamos fazendo companhia para as pessoas através do rádio. Meu Deus, eu só tenho que te agradecer. Se todos os dias o coração fica cheio de gratidão, hoje mais ainda, em sabermos que estamos caminhando. Daqui a pouco vamos chegar em 200 programas, 300, 400, 1000, enfim. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, sempre. Apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar das dores, apesar das coisas que acontecem, mas o Senhor tem cuidado de nós. E como sempre eu não posso me esquecer, Senhor, cuida daqueles que precisam. Essa é a oração que eu te faço, em gratidão, em nome de Jesus. Você me pergunta, Paulo Xavier, você fica nervoso quando entra no ar? Você dá aquelas borboletas na barriga, que nem diz Fernanda Montenegro? Eu vou dizer que não. Não tenho borboleta no estômago. Sabe por quê? Porque eu me sinto tão bem, tão feliz, quando eu acordo cedo, faço toda a produção das notícias e estou aqui fazendo todos os dias, de segunda a sexta-feira. Tem gente pedindo que eu faça no sábado, rapaz. Não, sábado é minha folga. Eu trabalho na escala 5x2. Bom dia, Kauai. Bom dia, de olho com você.blogspot.com. Para você que está nas plataformas digitais, muito obrigado pelo seu carinho. Você que escuta pelo menos um pedacinho, você que escuta o programa inteiro, muito obrigado, tá? E principalmente você que está na Rádio Igaraçu 87,5. Meu cheiro especial para todo mundo, a começar por Vera Maria. E também para você que está na Rádio Vitória. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho. Saber que nós estamos juntos todos os dias. Hoje uma data especial para nós. Sabe por quê? Não, meu aniversário está perto, mas não chegou ainda. Hoje é quarta-feira, 10 de junho de 2026. Hoje é o programa de número 100. Isso mesmo, uma centena de programas inteiros, lindos, maravilhosos, sem problemas.
vamos dizer assim, intactos graças ao Papai do Céu. Então, vamos dar aquela viajada no tempo. O que foi que aconteceu em 10 de junho, por exemplo, de 1933? Isso, em 1933, vovó já era nascida. O Brasil, o México e a Venezuela retomam suas relações diplomáticas. Um lá da América do Norte, os outros dois aqui a gente conhece, tudo aqui da América do Sul. Já em 1935, 2 anos depois, Dr. Robert Smith, isso aqui é muito interessante, viu? Fiz questão de trazer para você. Dr. Robert Smith, ele tomou sua última bebida, tá? O goró, viu? Ele tomou seu último goró e os Alcoólicos Anônimos foram fundados, né? Uma entidade que é muito importante, lá em Akron, no Ohio, nos Estados Unidos. Foi ele e um rapaz chamado Bill Wilson, eles que fundaram o Alcoólicos Anônimos, né? Um grupo de pessoas que realmente fazem aquela coisa de tipo terapia de grupo e que tem apresentado muito resultado. Você sabe de quem é aniversário hoje? Ela todo dia dá boa noite para você. É uma das maiores audiências do Brasil. Sabe o que eu estou falando? Renata Fernandes Vasconcelos, com 2 L's. Viu? Vasconcelos com 2 L's. Imagina se meu Paulo fosse com 2 L's. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 10 de junho de 72. Está fazendo 54 anos. Ela trabalha na Globo desde 1996. Deu para entender, né, do que eu estou falando? César Tralli e ela dão boa noite para nós todos os dias no Jornal Nacional. Renata Vasconcelos. E tu que tá fazendo aniversário hoje, feliz aniversário, viu? Papai do Céu te cubra de todas as sortes de bênçãos, não só hoje, mas durante todos os dias que tu estiver aqui na Terra, viu? Não esqueça disso, não. E agora vamos saber se chove ou se não chove na nossa cidade. Lembrando sempre para vocês que a previsão do tempo ela é uma prestação de serviço do Instituto Nacional de Meteorologia. Não é urologia não, viu? É meteorologia. Hoje nós temos aí a previsão de intensidade de ventos fraca a moderada. A umidade máxima para hoje está prevista em 100% e a mínima 60%. Hoje a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas no decorrer do dia. A mínima, a temperatura chega a 23 graus e a máxima a 29 graus. Lembrando, as informações do tempo são fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ver aí as manchetes dos jornais que estão circulando nesta quarta-feira. Ancelotti mantém mistério e indefinições para a estreia no Mundial. Eita, Lele, rapaz. Vamos aguardar, né? Como diria o William Bonner, vamos respirar, vamos respirar. E abre a latinha de água mineral. Às vésperas da Copa do Mundo, Estados Unidos retomam o confronto com o Irã. Eu me lembrei de uma história aqui que depois eu vou contar para vocês, viu? Lá no Noticiário Nacional. E ranking coloca o aeroporto do Recife entre os melhores do mundo. TSE suspende julgamento sobre proibição de pesquisa em que Flávio Bolsonaro tem resultado negativo. Gestão privada garante melhor infraestrutura e segurança nas rodovias do país. Náutico vacila diante do Fortaleza e sofre segunda derrota seguida na Série B. Jesus, passa lá no Náutico, Jesus. Pelo amor de Deus. Essas são as manchetes dos jornais de hoje. Ai, meu Deus do céu. Oi, se a Dilma se engasga com ela mesma, eu rio comigo mesmo.
Ai, meu Deus do céu. Passa lá no Náutico, Jesus. Cura lá o Náutico, Jesus. Ai, meu pai. Minha gente, deixa eu contar essa história, né? De que às vésperas da Copa do Mundo, os Estados Unidos decide pegar o Irã. Mas você sabia que uma novela... Lá vem ele com novela de novo, criatura, não aguento mais. A novela faz parte da nossa vida, viu? Não esqueça disso, não. Você sabia que a novela Escravizaura, ela parou um racionamento de energia e parou 2 confrontos? Preste atenção, hein? Vou trazer isso aqui, eu ia deixar para trazer outra hora, mas eu vou logo trazer aqui, porque senão eu vou esquecer. Na Sérvia e Bósnia, conhecida por registrar tréguas locais e esvaziar as ruas nos horários da exibição da novela. Na Rússia, foi a primeira produção brasileira para o país durante a década de 80, gerando um fenômeno de culto que perdura até hoje. É, menino, tá vendo? Lucélia Santos, ela conta isso para todo mundo. E em Cuba, o governo chegou a suspender os racionamentos de energia no horário da novela para que o público pudesse assistir. Já pensou, menino? O poder da escravizaura. Lê, lê, lê. Aí Trump inventa, nas beiradas da Copa do Mundo, fazer as coisas com o Irã. Pela misericórdia, né, Trump? Eu sei que tu é doido, mas tá doidice, tá só a graça, hein? Minha gente, vamos começando a nossa novela Bimbi com Cuca. Será que hoje tem ídolo de pano? Rapaz, eu acho que não. Hoje não tem ídolo de pano, não. Mas Bimbi com Cuca tem. Vamos fazer uma coisa? Vamos começar pelo presidente, diretor estadual do PSB, Sileno Guedes. Inclusive, né, hoje tem entrevista aí com o filho da prefeita, professora, minha Cátia. Tava rolando agora de manhã, né, entrevista lá no programa da Vera, né? Eu queria muito participar, mas você sabe, né, às vezes tem umas coisinhas aqui que não dá. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. O deputado estadual Sileno Guedes criticou a estratégia política de Raquel Lira. Inclusive, ela estava na CNN dando entrevista ao vivo. Aí sim, ela estava falando, né, sobre Lula, pelo menos o trechinho que eu assisti no Kauai. Ela estava falando sobre Lula, estava falando sobre o que fez pelo Estado, o que está fazendo pelo Estado e outras coisinhas mais. Então ele diz assim, né, que a gestora busca construir um cenário de 3 palanques na disputa presidencial. Ele disse à Rádio Folha que avaliou a governadora que tenta se beneficiar de diferentes campos políticos ao mesmo tempo. E ainda disse que ela teria afinidade com o campo bolsonarista. Rapaz! A ficha caiu. A ficha caiu. Sabe aquela musiquinha, né? A casa caiu, a festa acabou? Pois é. A jogada é essa, né? Segundo ele disse que Kekel teria afinidade com o campo bolsonarista, integra um partido que deverá apoiar nacionalmente o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, claro, é o partido dela. E, ao mesmo tempo, buscar uma relação com o presidente Lula. Rapaz, é incrível, né, menino? Por que ele está tão incomodado com esse relacionamento de Kekel com Lula, rapaz? Meu Deus do céu. Isso é uma coisa que se chama, sabe o quê? Ciúme. É ciúme. Da próxima vez, o que é que vocês fazem? Vocês colocam uma mulher para ser candidata. Só tem homem, só tem macho, só tem cueca nesse meio para ser candidato para fazer alguma coisa. Bota uma mulher, faça que nem Kekel. Que aí Lula gosta dela e faz coisa por ela. Tu não sabe como se abestar por uma mulher? Tu não sabe disso, criatura? Pelo amor de Deus, né? E ficou bem claro que Lula e a própria Kekel deixam bem claro que tudo que é feito é pelo Estado. Aí sabe o que é que eu vou dizer para tu agora?
Lula e Kekel, eles dão uma tapa na cara sem luva, sem mão, em muita gente encrenqueira, ignorante, que só olha para si. Porque se Lula quisesse, ele também deixaria o Estado às línguas, para não dizer outra coisa. Mas ele olhou para a terra da gente, companheiro, porque aqui é a terra dele, companheiro. Entendeu o negócio? Queiram ou não queiram os juízes, Lula é pernambucano. Ele nasceu aqui, lá nas Brenhas. Inclusive até fizeram uma reportagem mostrando na casa que ele nasceu. Então, fica o exemplo de Lula para vocês que gostam de encrencar, para vocês que veem qualquer besteira. Quer dizer que Kekel, ela gosta de fazer as coisas com os outros, não é isso? É isso que vocês estão falando aqui. Eu não posso nem falar a palavra que seria o ideal. Se coloca assim, ó. Quer dizer que Kekel come num monte de lugar. É isso? Pronto, deu para traduzir agora. E tem aqui, né, dizendo que em meio a essas declarações, o posicionamento do presidente Lula em Pernambuco, diz aqui que a possibilidade do petista adotar uma postura de neutralidade aqui voltou ao centro das discussões após as declarações, eu ia dizer delações, né? Eita, meu Deus. Calma, Dedé. Do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que mencionou a hipótese de palanques, vários palanques, em outros estados do Nordeste. E Sileno afirmou ainda que a posição defendida pelo ministro não encontra respaldo na conduta nacional do PT e destacou manifestações depois, né, da direção partidária em defesa da aliança com o PSB. É porque assim, né? Já basta Dudu, que quer ser o senador de todo jeito, aí agora o PT quer exclusividade com Lula. Aliás, o PSB quer exclusividade com Lula. Só porque Geraldo Alckmin, ele é o vice de Lula. Agora, se eu disser para tu um negócio, tu não vai acreditar. Já que estamos falando de Johnny, uma coisa é certa. Você acredita que botaram vamos dizer assim, uma denúncia contra a Kekel só porque ela estava cantando no show? Tu acredita nisso? Espere qualquer coisa dos inimigos. Não é o momento da nossa hora do pensar, mas vamos dar vamos dizer assim, uma introduzida. Não espere coisa boa dos inimigos. Só espere o que você já sabe. Viu? Então imagine você. A governadora ingressou com um recurso de agravo regimental no Tribunal de Contas do Estado com o objetivo de reverter a suspensão do pregão eletrônico determinado pelo órgão de controle em medida cautelar. O blog do Jamildo teve acesso exclusivo ao recurso protocolado pela Procuradoria-Geral do Estado na terça-feira. E a licitação suspensa pelo TCE visa a contratação de empresas especializadas para prestação de serviços e manutenção predial, tanto preventiva quanto corretiva, nas unidades escolares, incluindo as gerências de educação e o Complexo Santos Dumont. A licitação havia sido paralisada por uma medida cautelar. Eu pensei que fosse um negócio que ela estava cantando aqui, né? E diz assim que depois essa decisão ela foi referendada pelo Acordão TC 1108/26, sob a justificativa de que haviam supostas fragilidades e irregularidades na estimativa de quanto seria o serviço e o valor projetado. Nessa peça de recurso, a gestão estadual argumenta que a crítica de método foi feita pelos auditores do Tribunal de Contas, que perdeu o sentido prático direto da expressiva economicidade. Presta atenção nessa palavra, grava para a tua vida. Economicidade. Alcançada na fase da disputa da licitação. Pois é, né, rapaz? O negócio aqui é tão grande, a matéria é tão grande que eu só vou dar uma parada aqui. Porque já deu para entender o negócio. Eu pensei que fosse as intrigas aqui, né? As coisinhas que estivessem acontecendo agora.
Pronto. Tá vendo, rapaz? Estão pegando no pé da mulher. E Romero, o deputado dos bichos, tá virando Eduardice. Engraçado, né? Que ele foi brigar com o Eduardo na Câmara. Aí agora ele tá fazendo igual. Tá invadindo hospital, tá invadindo escola. Né? Mas ele está na prerrogativa dele de parlamentar. Né? O homem cuidou tanto dos bichos que agora ele tá preocupado com o Kekel. Aí ele tá indo, né, no Agamenon, tá indo no Getúlio Vargas, tá indo não sei aonde, tá vendo denúncia do povo. Mas, rapaz, agora Deus foi bom. Agora sim a história de Kekel cantando. Imagine você. Kekel, pelo amor de Jesus, peça uma oração pro pastor Ailton, peça uma oração para sei lá quem, peça uma oração para o teu santo, peça uma oração para não sei quem, faça jejum e oração, mulher. Porque o povo tá com a zica pesada pro teu lado, criatura. Pelo amor de Deus. Como eu já disse, né? Com ela não tem sororidade, com ela não tem solidariedade, com ela o povo vai sempre criticar, vai sempre perseguir. Porque é aquela história, né? Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora quer entrar. Lembra, né? De Roque Santeiro? Isso. E o Tribunal Regional Eleitoral rejeitou o pedido de liminar formulado pelo Diretório Estadual do PSB contra Raquel Lira e também a vice Priscila Krause. Ai, eu até hoje não lavo minha mão. Foi essa mão aqui que ela pegou. Eu não lavo minha mão de jeito nenhum. Aí disse, sabe o que, rapaz? Que a situação aqui aconteceu por conta acusava ela de realizar propaganda eleitoral antecipada e conduta vedada a agente público após ela subir no palco e cantar na festa. Você acredita nisso? Quando ela pegou o microfone lá, cantou junto com Solange Almeida, pronto, aí disse que aqui, ó, foi indeferida a urgência por não constatar ilegalidades iniciais. Ou seja, vamos, Paulinha, aulinha de Titio Xavier. Deferido é algo que foi autorizado. Bem fácil para você aprender, tá? Quando você ouvir aqui as palavrinhas deferido, indeferido, então você já sabe. Indeferido quer dizer que não está liberado. Então, o juiz disse que não teve problema nenhum da governadora ter cantado com Solange Almeida no São João de Caruaru. Certo? Aí, se João também quiser cantar, manda ele cantar. A rejeição de um pedido de liminar não acaba com o processo. Só não causará um efeito imediato. Primeiro, a parte acusada terá direito de defesa. Meus Deus. Pois é, agora eu fico pensando aqui, né? Que aqui é o clamor de Jesus, madame, vá-se embora. Vá tomar uma... Ai, sei não. E aqui, né, aproveitando que nós estamos falando, né, misturamos tudo agora, né? É o PSB, o PSD, o Kekel. O PSD nacional, ele entra em campo para defender a reeleição de Fernando Dueire. Eita, meu Deus do céu. Não tem ídolo de pano, mas indiretamente tem ídolo de pano, né? Porque Fernando Dueire, ele é do partido de Kekel. Ele já é senador, ele quer continuar, né? Ele não quer sair. Aí, se existe a peleja de Gegel com Dudu, aí agora a peleja é com Dudu. Porque tem 2-2 agora, tá empatado o jogo. Bem, amigos da Rede Globo. Ah, meu Deus do céu. O senador Fernando Dueire vive uma batalha como uma espécie de primárias com o deputado federal Túlio Gadelha pela vaga majoritária. Kekel, mulher, eu vou te dizer, mulher, não adianta dar as coisas para todo mundo, porque depois ninguém vai querer sentar na janela e ficar complicado, mulher. Presta atenção nisso, criatura. Tu fica chamando todo mundo para comer do teu bolo, aí vai chegar num ponto e dizer assim, eu quero um pedaço grande, eu quero raspar o tacho, eu quero pegar os restos.
Olha o B.O. agora. Se você achou pouco Gueguel com Dudu, aí agora tem Nandinho com Tutu. Isso. Imagine você, com uma declaração de força, Fernando Dueire garantiu o apoio de Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, e uma das principais lideranças do PSD no Congresso. Ao comentar o cenário político, Otto Alencar destacou a atuação de Fernando Dueire lá no Senado e afirmou que sua permanência no cargo é tratada como uma prioridade pelo partido. Segundo ainda Otto Alencar, o parlamentar pernambucano tem desenvolvido um trabalho voltado ao fortalecimento dos municípios e à defesa do Pacto Federativo. Então, imagine você, né? Aí agora, vamos ver, né? Como é que fica. E eu querendo entender, né? Se ia ter mais ídolo de pano, mas agora a novela engrossou o caldo. Pois é. Mas estamos aqui para ver, para assistir de camarote, né? Aí eu digo assim para você, você está almoçando quando você está ouvindo o programa. Você que está vendo a transmissão, você também está comendo. Então não vou dizer, pegue a pipoca. Gente, vocês desculpam que eu fico tossindo todo dia, rapaz. O negócio de quem tem alergia é uma beleza. E o café me ajuda, né? Me expectora muito. Todo dia eu tenho que dizer isso para vocês. Vamos fechar agora a nossa novela do dia da Casa dos Patrão. Dos Patrão não, dos Patrão. E agora... Exatamente aqui, ó, entrevista da CNN. Eita, Lele! Olha, inclusive eu quero ver essa entrevista toda. Diretamente, né, a gente já deu uma opinião sobre a entrevista e ela disse assim, né? Qual é a nossa relação com o presidente? Uma relação baseada no trabalho e na entrega. Em outro momento da entrevista, ela acrescentou ser grata ao presidente e aos seus ministros. Isso é indiscutível. E Kekel não respondeu de forma direta sobre eventual apoio a Lula no próximo pleito. Ao ser perguntada sobre qual lado ocupará na disputa nacional, visto que o PSD tem candidato à presidência da República, afirmou estar ao lado da população pernambucana. Ela disse estar de todo lado do povo pernambucano. Em seguida, ao ser questionada se Lula está do seu lado, respondeu que o presidente tem ajudado Pernambuco. Durante a entrevista, ela procurou afastar o foco das articulações eleitorais e afirmou que sua prioridade permanece sendo a gestão estadual. Quem faz, eu me coloco porque sou governadora. Se não fosse, tivesse na oposição, estaria falando de eleição todo dia. Mas eu tenho o dever de governar. Isso, Kekel, tá certo. Muito bem, fechamos a nossa Casa dos Patrão. Hoje, a nossa novela de Bimbi com Buca pela fé, né? Hoje tá massa, muito massa, mas amanhã a gente volta com mais um Casa dos Patrão, analisando as coisas da política, como eu digo para vocês. Do jeito que eles nos tratam, a gente nos trata também, né? Toda ação tem uma reação, amor com amor se paga, entenda isso. Vamos agora olhar para a cidade, tem muita coisa acontecendo por aí. Vamos lá olhar para a cidade. Gente, eu vou dizer para vocês aqui uma coisa devendo e que eu vou ver se eu consigo achar a notícia aqui. Eu acho que vai dar facinho aqui. Os professores de Olinda entraram em greve, né? Situação de salário, tudo. Mas tem uma coisinha aqui que eu quero ver com vocês, que eu queria ter falado ontem, mas eu esqueci. Sinceramente aqui, é algo em relação à educação, com a história aí da inteligência artificial. Pronto, achei, menino! Achei! Isso aqui é importante a gente falar. Com a popularização e o uso cotidiano de diversas tecnologias no mundo atual,
a Secretaria Estadual de Educação instituiu o Currículo de Educação Digital e Midiática. Quando você escuta essa palavra, você lembra de quem, Rogério? Essa, ela esteve aqui recebendo homenagem no CinePE, Cláudia Abreu, que estabelece diretrizes para o ensino de informática, vamos dizer assim, né? Uma informática com cidadania digital e inteligência artificial nas escolas da rede pública e privada. A portaria que oficializa essa medida saiu na quarta-feira, dia 3. O sistema se baseia na Base Nacional Comum Curricular e na Política Nacional de Educação Digital, de olho em estimular o entendimento sobre o pensamento da internet, né, de como usar os meios de tecnologia, a operação física dos dispositivos, proteção de dados, no letramento digital, para que os estudantes saibam identificar informações falsas ou até o que é que foi feito de IA, né? O que tem de coisa feita de IA não é brincadeira. Então, nada mais justo, né? E também que isso se espalhe para outros cantinhos da sociedade, porque eu vou dizer para você, né, o quanto que é importante que as pessoas elas não sejam excluídas. Porque quando isso acontece, por exemplo, chega muita gente para mim para dizer assim: ô Paulo, me diz uma coisa, como é que se faz isso aqui? Como é que se faz aquilo ali? Como é que é assim? Como é que é assado? Eu digo: ah, tá certo, não te preocupa não. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona. Porque eu preciso fazer isso. É uma necessidade. Mas existem pessoas que às vezes ou não querem ou têm vergonha de dizer assim: eu preciso aprender isso aqui, porque isso vai fazer parte da minha rotina todos os dias. É a mesma coisa de dizer assim, né? Eu preciso pedir um Uber, mas o Uber só vai me atender se eu tiver com o computador ligado, aliás, com o celular ligado na internet e que eu tenha um cartão de crédito agora. É assim que estamos vivendo. E o PROCON Pernambuco registra aumento do valor da cesta básica na região metropolitana. É culpa de quem, hein? É culpa. Será que se fosse na boca de Erika Hilton ia ser culpa da classe patronal que é contra a classe trabalhadora? Agora, acho que se eu estivesse em São Paulo, né, eu abriria uma denúncia lá contra ela que está fazendo discurso político na parada gay. Pois é, são coisas e coisas, sabe? Vovó dizia: meu filho, você vai ver coisa. E eu dizia: é mentira de Dindinha. É mentira de Dindinha. Então, por que será que a cesta básica aumentou? Quais são os motivos? Quais são as razões? Como eles vivem? Como eles comem? Como eles fazem? Sexta no Globo Repórter. Pois é, rapaz. O PROCON fez aí aquela pesquisazinha básica e viu que a cesta básica está custando, em média, R$ 768,55. Eu já disse para vocês. Nada de Nonô Correia. Está repreendida toda a pirangagem na tua vida. Mas eu já dei uma pista aqui para vocês, dei uma dica boa para vocês, que é o seguinte: sigam os mercados no Instagram, assina os panfletinhos da semana, para você ver onde que tem promoção, viu? Veja isso, faça isso, porque eu vou dizer para tu, eu faço isso e consigo fazer uma economia legal, tá? De vez em quando eu vou no atacarejo, de vez em quando eu vou no mercadinho aqui de Nova Descoberta, vou em Água Fria, vou não sei aonde, onde tem promoção eu estou dentro. Então esse é o segredo. Não invente dizer assim, não, porque eu sou fiel ao mercado fulano de tal. De repente, existe uma coisa hoje que é preciso entender, que é por isso que eu estou dizendo, a diferença de ser Nonô Correia é a diferença de ser econômico. Quando você fica fiel àquele mercado, às vezes, eles começam a tipo, peraí, né? Vamos fazer a promoção de 15 itens aqui. Mas o restante, eles aplicam mais caro. Para não ficar no prejuízo. Se, vamos dizer uma ideia, um pacote de leite de 200 gramas em pó está custando R$ 5,90, o ketchup que tu compra vai estar por R$ 8,00. Então, ele já tirou o prejuízo que ele teria ali dentro do ketchup. Deu para me entender? Pois é. Então, esse valor ele tem um aumento de 1,50% em relação
a segunda pesquisa de abril, que foi R$ 757,20. O estudo foi realizado entre os dias 25 e 29 de maio em 26 supermercados, em Paulista, Jaboatão, Olinda e Camaragibe. Foram 5 cidades pesquisadas. Não foram para Igaraçu. Ao todo foram analisados os 27 itens das categorias de alimentação, limpeza e higiene pessoal. Com esse aumento de preço, o consumidor precisou desembolsar R$ 11,35 a mais para adquirir os mesmos produtos. Segundo o PROCON, o valor da cesta básica corresponde a 47% do salário mínimo, fixado em R$ 1.621. Quem foi que aumentou os valores da cesta básica? A nossa batata inglesa. De R$ 7,00 para R$ 11,00 o quilo. Também teve aumento o feijão, de R$ 8 para R$ 9,00. E o arroz subiu de R$ 4,11 para R$ 4,43. Até inclusive aqui tem um negocinho, né, que o café de 250 gramas, ele teve uma redução no preço. Realmente, isso aqui, gente, pelo amor de Deus, principalmente meu café São Brás. Eita, lelê, comprou por 12 e pouco. Olha só que coisa boa. E também a bandeja de ovos, com 30 ovos, caiu de 21 para R$ 20, praticamente. Então, aí são os valores da nossa cesta básica, né? Tu já sabe, né? Toma cuidado, pelo amor de Jesus. Preste atenção na dica que eu tô te dando, tá? Amigo só dá dica boa, viu? Pode ter certeza disso. E aqui o Recife anuncia mega operação para o São João com quase 4.000 servidores. Que negócio é esse? Olha só. A Prefeitura do Recife anunciou a operação especial que será montada para o São João, que começa hoje. Inclusive, o São João, o cenário principal é aqui pertinho da minha casa, no sítio da Trindade. E, ao todo, 15 secretarias e órgãos municipais estão participando da ação. E vai contar com a mobilização de 3.800 servidores para garantir segurança, saúde, mobilidade, limpeza urbana, acessibilidade e assistência social durante os festejos. Inclusive, se não me falha a memória, quem está sendo homenageado no São João é Caju e Castanha. Nada mais justo, né? Meus queridos vizinhos Caju e Castanha. E o tema principal da festa é Nossa Raiz, e reúne 1.200 apresentações culturais em 14 polos espalhados, incluindo, né, o principal Sítio da Trindade, Avenida Rio Branco, o Parque de São Pedro, e outros espaços descentralizados. E tem um negocinho aqui também que é preciso que a gente fale. Deixa eu até voltar aqui para a parte do diário, que é em relação a esse negócio da vacina do Butantan. Aqui o Estado, ele aplicou mais de 11.000 doses da vacina. Então, o que é que está acontecendo? Profissionais da saúde receberam o imunizante e devem ficar atentos aos sintomas. E daí, inclusive, estas pessoas, assim como diz aqui a Secretaria de Saúde, elas devem ser acompanhadas, monitoradas. Tem um negocinho aqui, rapaz, sobre o São João. Eu vou dizer para tu, o cachê de Wesley Safadão e o cachê de outros artistas. Tu acredita que o cachê de Safadão, ele aumentou R$400 mil de um ano para o outro? Tu já pensasse nisso? E tu aí, né, escutando as músicas de Safadão, te incentivando as coisas erradas, né? Pois é, tu escutou o Psicólogo ontem, né, no programa de Vera, né? Tu escutasse, né? Tu escutasse que aqui a gente tem um negócio de falar na DR, e o quê? Tome cuidado com o que você ouve, com o que você escuta. Então, olha, o cachê de Wesley Safadão para o São João de Caruaru aumentou R$400 mil esse ano, sendo 25% mais caro do que no ano passado, quando a apresentação custou R$1.100.000. Este é o segundo ano consecutivo que ele é a atração mais bem paga da festa. Aí eu te pergunto,
Aquela decisão que tomaram lá na MUP serviu para quê? Aquela decisão lá do Ministério Público, do Tribunal de Contas, serviu para quê? Disseram que seria um teto de 350 mil e que Safadão está cantando por 1 milhão. Eu não estou entendendo mais nada. Sinceramente. Inclusive diz aqui que uma investigação do Ministério Público constatou que as contratações para a festa de Caruaru, elas superam a média histórica cobrada pelos próprios artistas em anos anteriores. É como se diz, né? Aumentou o combustível, aumentou a comida, eles têm uma equipe que trabalha com eles, não é só ele para chegar e cantar, tem a banda, tem o staff, tem a produção. E isso ainda tem aquela coisa, né? Eles querem luxo no camarim do rapaz. Não é qualquer coisa, viu? E aqui tem um outro negocinho também, que é lá do interiorzinho, chamado Aliança, que vai custar R$ 1.500.000. Vamos falar aqui os artistas na televisão. R$ 1,5 milhão. E aí eu te pergunto, como é que tá a Aliança? Como é que tá lá a cidadezinha de Aliança, lá na Mata Norte? Autorizou a contratação de 6 atrações para o 7º Aliança Forró Fest. No custo que eu disse para você agora. R$ 1,5 milhão. O evento acontece de sexta até domingo. E os contratos foram firmados por... Oi, meu Deus do céu! Inexigibilidade de licitação. Ou seja, não foi feita a licitação para contratar os artistas. E foram publicados aí no Diário Oficial da cidade. Agora, se Safadão ganha o melhor cachê de Caruaru, tu sabe quem vai ser o melhor cachê de Aliança? Eita, Lele, tu não vai acreditar, mulher. Ô, criatura. O maior cachê pago será para o cantor Zezo Potiguar. É aquele que canta com teclado, né? É o que meus vizinhos escutam aqui quando estão enchendo a cara, né? Ah, meu Deus. Sabe quanto o homem vai receber? Vai cantar lá, né? Senta aqui no meu sofá. É assim, né, que ele canta, né? Eu acho que é. Olha, ele vai cantar no dia 14 de junho e vai receber R$ 490 mil. E diz aqui que esse valor que ele vai receber é quase 1/3 de todo o montante já autorizado para os shows divulgados pela prefeitura. Aí depois vem Elba Ramalho. Gente, pelo amor de Deus, escuta. Elba Ramalho vai receber R$ 300 mil. Pois é, rapaz, e Zezo vai ganhar quase R$ 500 mil. Tu já pensasse? E ainda tem uma tal de Fernandinha, que eu não sei quem é, nem quero saber, que vai ganhar 250 mil. Aí também foram autorizados aqui os contratos da banda Mastruz com Leite, por 220 mil. Aí tem Forró na Tora com 150 mil e a cantora Eduarda Alves por R$ 100 mil. Olha, sei não, viu? E exatamente aí esses valores todos foram assinados pela secretária municipal de Cultura, Turismo, Eventos e Esportes, Rosineide Fernandes Cavalcante de Araújo, não incluindo os gastos com estrutura, som, iluminação, segurança, montagem de palco, logística e outras despesas necessárias para que o evento aconteça. Tá vendo tu? Pois é. Aí vai dizendo, eu sou artista, eu sou celebridade. Mas tem aqui, viu, outra coisa também. São João tá pegando fogo. Isso. Olha a bomba. Sai dela. Olha, aí já que nós falamos de Safadão, já que nós falamos aí do São João de Aliança, que Zezo vai ganhar R$ 500 mil praticamente.
Rapaz, pense, fazer o de olho com você é algo incrível. A eleição, aliás, a edição desta segunda-feira do Diário Oficial de Caruaru trouxe mais cachês de artistas. Pois é, a cantora Priscila Senna, aquela que fala do Alvejante, que é sobrinha de Lela Clube Show, que cantava lá no Alto da Conquista, do Cabelo Vermelho, que era a musa do Calypso, vai receber 350 mil reais para cantar no Pátio do Forró. Segundo os dados do Portal da Transparência do Ministério Público, os valores dos cachês de Caruaru somam 13 milhões de reais, quase 14, né? Vamos dizer assim, divididos em 37 atrações até a última atualização. Safadão aqui a gente já falou, né? Tem aqui 900 mil reais, né? Em seguida, À Vontade. Que danada isso de À Vontade, criatura, pelo amor de Deus. O trio que surgiu durante a pandemia reúne forrozeiros. Ah, tá. O Zezo, Raí do Saia Rodada e Luan Estilizado. Zezo vai ganhar 490 mil em aliança e agora vai entrar no cachê aqui de Caruaru também. Bel Marques e Xande Avião vão receber cada um 800 mil reais. Além deles, meu Deus do céu. Oi, pensa no jornalista tabacudo que sou eu. Oi, isso aí não. Pablo vai ganhar 750 mil. E Matheus e Cauã vão ganhar 700. Aí aquele Léo Santana que diz o lepo-lepo, né? O cantor do axé da Bahia. Ele deveria não cantar no São João de Caruaru porque ele canta o axé. Mas tá lá, né? Ele é artista, precisa ganhar o dinheiro dele, né? 650 mil reais. E já Zé Vaqueiro e Henri Freitas receberão 600 mil reais cada um. Meus Deus, eu vou dizer pra você, viu? Eu não sei até onde vai essas coisas, né? Meu Deus amado. E tem uma coisinha aqui, gente, já que nós estamos falando meio de superfluidades hoje. Ó, você sabia que tá tendo engraçado uma coisa. Nós estávamos falando essa semana que passou, né, que o comércio do Recife estava literalmente quebrado, né? Mas tem um negocinho aqui, né, que sabia que as televisões estão vendendo e vendem pouco para o povo assistir a Copa? Criatura. O início da Copa do Mundo e o desejo dos consumidores de acompanhar as partidas estão esquentando, aquecendo as vendas no centro do Recife. No centro do Recife, que disse que estava lá as moscas abandonado, aquela coisa toda, né? Seja para assistir em casa ou para equipar alguns lugares. A procura chegou a subir em até 15% nas lojas de eletrodomésticos. A reportagem do Diário de Pernambuco foi às ruas para entender o desejo dos consumidores durante esse período. Segundo os gerentes das lojas, principalmente lá na Rua da Concórdia, eles dizem que os itens mais procurados são as televisões de telas maiores. Aquela de 50 polegadas, né? Pra botar lá o meu telão, vem embora, porra, bora beber aqui, meu irmão. Isso, Brasil, porra, né? E lá vai. E o segundo item mais procurado é o caixa de som. Isso, aquele som, né, que tu compra pra botar bem alto, né? Isso. De acordo com o gerente de uma dessas lojas, a expectativa é de que o aumento da procura por televisores se mantenha até o próximo sábado, né, que é quando o Brasil estreia na Copa. E exatamente aí, ele diz aqui que a procura maior está sendo por tela grande, de 75 até 95 polegadas. Agora te lembra, viu, de uma coisa. Tu compra a tua televisão, tu te amostra, tu paga ela. E te lembra que essas televisões, quando dão defeito, o pessoal que vai consertar condena, viu? Então, tô logo avisando. Botei água fria no negócio. Meu Deus do céu. E sabe quanto é que tá custando uma televisão dessa? Adivinha o preço, criatura?
Entre R$ 2.000 e R$ 2.800. Tá quase R$ 3.000. Tu com R$ 2.000 tu fazia o quê, criatura? Não é da minha conta. Pois é, né? Tá vendo? Não é escutar, né? Gente, eu me engasguei comigo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou dizer para você, fazer esse jornal é uma coisa tão boa. Saber que a gente tem muita coisa para poder fazer, né? Ai, meu Deus, e poder trazer a notícia de um jeito assim, né? Vocês gostam mais de me ver assim do que estressada, né? Estressado eu fico meio cabuloso, não presta. Ai, meu Deus. Então vamos fazer o seguinte, gente. Fechamos aqui o nosso noticiário local. Inclusive, tem aqui dizendo que o metrô, né, teve problema lá na linha sul, que era novidade, e daí já voltou ao normal. E também tem um problema seríssimo lá no Agreste, né, em que um vazamento de uma adutora na Compesa está comprometendo o abastecimento lá no interior, né? Mas a gente espera que as coisas se resolvam logo. Aliás, gente, tem uma notícia aqui que eu não posso deixar passar, e agora que eu me lembrei dela, que diz aqui, em relação aos hospitais, que a fiscalização do CREMEP no HR aponta desfalque na UTI neurológica. Então, na última quinta-feira, o órgão realizou uma vistoria e exatamente essa inspeção foi conduzida pelos médicos fiscais Silvio Vasconcelos e Isis Pereira, e teve como objetivo verificar as condições de funcionamento do setor recentemente reformado. E ainda diz aqui, né, que, segundo as informações repassadas pela gestão do hospital ao CREMEP, durante a fiscalização, os 20 leitos restantes ainda não foram ativados devido à necessidade de complementar as equipes assistenciais e a escala médica. A unidade informou que a ampliação da operação depende da composição adequada dos profissionais necessários para garantir a segurança e a qualidade da assistência prestada aos pacientes. O CREMEP afirmou que a disponibilidade de leitos de terapia intensiva é um fator essencial à rede pública de saúde. CREMEP, para você que não sabe, né, é exatamente o Conselho Estadual de Medicina. E especialmente em uma área de referência como o Hospital da Restauração, responsável pelo atendimento de casos de alta complexidade de Pernambuco. Então, o LEA já procurou a Secretaria de Saúde e a assessoria de comunicação própria do HR para obter um posicionamento sobre os pontos levantados, mas não teve resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para outros esclarecimentos. Então, aqui eu fiz questão de trazer isso aqui porque, às vezes, tem aquela conversinha dos políticos para dizer assim, tá faltando isso no hospital. Não sei o que no hospital. Mas é importante que a gente veja a fonte direta, que no caso aqui é o CREMEP. O CREMEP não tem partido. Então, o que ele disser, tá dito. Tá? Então, assim, agora eu posso fechar o nosso noticiário da cidade. Vamos dar uma olhadinha no Brasil e no mundo. E a Copa tá chegando. Que bom, né? Que ontem tivemos aí uma aula de saúde mental no programa de Vera Maria com o Dr. Domingos Sábio. Né? Depois eu quero ver ele pessoalmente para dizer o seu nome de uma rua aqui perto da minha casa. Olha, gente, tem um negócio aqui que é muito sério pra gente falar. Inclusive, aí os artistas estão fazendo campanha contra o tal do Trilhinho. E diz assim, né? Que com a proximidade da Copa do Mundo, que começa amanhã, cresce a movimentação nas plataformas de apostas esportivas. Especialistas em saúde mental alertam para o aumento do risco do desenvolvimento do transtorno por jogo, o vício do jogo. E embora a maioria das pessoas aposte uma vez ou outra perdida, né, sem desenvolver o vício, grandes eventos esportivos aumentam a exposição aos estímulos relacionados ao jogo. Inclusive, eu estava vendo com meu primo, um dia desse,
a Cazé TV. Só na Cazé TV eu contei no mínimo o patrocínio de umas 6, 7 bets. E diz aqui, né, que a intensa cobertura midiática, o marketing agressivo dessas empresas e o engajamento emocional dos torcedores, inclusive, muitas dessas bets, elas são patrocinadoras dos clubes. Então já existe esse apelo emocional de dizer assim, tipo, bet, vamos dizer assim, né, a Esporte da Sorte. Aí agora eu vi, quando eu passei nos aflitos, que o nome do estádio do Náutico agora virou Esporte da Sorte, né? Então fica lá aquele nome bem grandão. Então, Esporte da Sorte, já para te incentivar a jogar. E diz aqui que exatamente a condição CID 11, não vou dizer o resto, porque senão vão botar aqui, né, fazer documento falso, é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um transtorno relacionado a comportamento aditivo. Isso quer dizer o quê? Padrões repetitivos e compulsivos de ação ou consumo que proporcionam prazer ou alívio temporário, mas que podem causar danos físicos, psicológicos e sociais. Tá? Então, tome cuidado. Tome cuidado quando você vê esse negocinho das bets. Viu? Pelo amor de Jesus. E diz aqui, né, tem uma outra informação muito boa. Aí, para tu que quer de repente trocar teu carro, tá aí querendo fazer alguma coisa. Olha só, compra e venda de carros usados poderão ser feitas pelo CNH do Brasil. Segundo o George Santoro, o projeto está em fase final de desenvolvimento e deverá ser submetido a consultas antes da sua implementação definitiva. Aí, quem falou isso foi o ministro dos Transportes, né? Exatamente George Santoro. Ele disse que a compra e venda dos carros usados poderão ser feitas pelo aplicativo CNH do Brasil, para que se reduza a burocracia no processo e possa se retirar a necessidade de ir aos cartórios para resolver todo o processo. Inclusive, para quem não sabe, se você tem conta Gov, você pode fazer assinatura digital. Essa assinatura, eu vou dizer para vocês, ela me ajuda muito. Principalmente no quesito de fazer documento, essas coisas todas. Então, eu recomendo para você, coloque lá sua assinatura digital no Gov, e às vezes que você precisar fazer uma autenticação de documentos, seja lá o que for, você já vai diretamente no Gov e já resolve todos os seus problemas. Gente, vamos continuar com o noticiário, né? E olha, pense que eu gosto quando tá cheio de coisa. Eu amo demais. E tem aqui, gente, olha, rapaz. Ah, não, essa aqui eu não posso falar. Não posso falar, vou deixar para amanhã. Isso aqui não tem condições. Inclusive aqui também a gente já falou, né, a questão da vacina, que está dando um rolo danado aqui a nível de Brasil. E vamos fazer o seguinte, tem uma notícia aqui que está falando em relação ao filme de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Gente, Bolsonaro, será que eu vou poder assistir esse filme de Bolsonaro? O filme de Lula eu assisti. Eu assisti o filme de Lula, inclusive eu assisti na Globo, né, que Glória Pires era a Dona Lindu. Aí agora tá tendo um rolo aí que não pode ter o filme de Bolsonaro, porque, pelo amor de Deus. Aí diz aqui, né, documentos novos obtidos revelados pelo site The Intercept, incluindo uma planilha de pagamentos e um comprovante de transferência internacional, eles detalham, segundo essa publicação, parte do caminho dos recursos destinados ao financiamento do filme Dark Horse, ou seja, Cavalo Negro, né? O filme sobre a história de Jair Bolsonaro. E indicam que pelo menos 10 milhões de dólares, cerca de 61 milhões de reais na cotação da época, foram destinados ao projeto em maio de 2025. Aí diz até aqui que as informações aumentam as revelações anteriores sobre o caso. Em maio, o site divulgou um áudio em que Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Porcaro discutem um valor de 24 milhões de dólares para produzir o filme. E exatamente aqui o Estadão também confirmou que os montantes mencionados constam nos documentos reunidos na investigação do caso do Banco Master. Então, é aquela história, né? Será que os clientes do Banco Master também estão errados porque investiram no banco, porque eram clientes do banco?
Não sei, né? Aí eu digo igual a João Grilo, né? Não sei, só sei que foi assim. E aqui, exatamente, os Estados Unidos realizam confrontos contra o Irã em resposta à derrubada de um helicóptero. Isso aconteceu segundo um comunicado lá nas coisas deles, né? Pelo amor de Deus, vamos parar a guerra, deixa esse negócio para depois, vamos assistir o jogo, depois vocês decidem aí o que é que vocês vão fazer. Pois é, fechamos o noticiário nacional e agora vamos dar o nosso minutinho esportivo. Pois é, vamos agora ao futebol. Isso, meu Deus. E eu trouxe a informação do G20 aqui, mas vou deixar para amanhã. É o jeito. Minha gente, pois é, olha, o Santa Cruz cobra a Reebok por falhas na distribuição de uniformes. Diz aqui que não tem dado conta. Ixi, rapaz. Reginaldo lamenta a falta de pontaria em derrota, mas prega foco na sequência do Náutico. Ele diz que é preciso compensar o que perdeu, né? O problema todo é que existe aí um campeonato e o pessoal não pode estar se lamentando, não. O Marrocos perde titular no ataque e terá baixa importante para a estreia contra o Brasil na Copa. Já tem gente secando o Marrocos, pensa que eu não sei, né? Logo para cima de mim, criatura, eu conheço essas coisas de longe. Com baixas importantes, o Sport prepara mudanças para encarar o Atlético na Série B. Sem entrar em campo neste fim de semana, o Náutico e o Sport se preparam para a sequência importante do Campeonato Brasileiro. Aí diz aqui, né, que a Náutico a gente já falou, inclusive tem uma situação aqui de Justiça atende Ministério Público e proíbe a organizada do Fortaleza para entrar contra o jogo do Náutico. Então pronto, gente, fechamos o nosso noticiário dos esportes, o nosso noticiário todinho, e agora vamos pensar um pouco. E hoje eu quero reproduzir a fala de uma das pessoas mais carismáticas do Brasil, Bruna Lombardi. Nossa, é muito bom, né? Se o pessoal ficar pensando aqui, assim, cadê a Bruna Lombardi? Ela morreu, ela tá viva, ela tá não sei o que. Gente, ela tá tão bem que nem parece. Continua casada lá com seu marido, o Carlos Alberto Richelli, que se conheceram através de uma novela chamada Aritana. E eu gosto muito de ver o Instagram dela, as coisas. E ela falou uma coisa ontem que eu gostei muito. E tem tudo a ver com o programa de hoje. Ela pergunta assim: você gosta da sua rotina ou dá graças a Deus quando as férias chegam? E daí eu fiquei pensando, né? Nossa, meu Deus do céu, a gente nunca pensa em certas coisas, mas tem que vir alguém para fazer com que a gente pare e reflita. Eu posso dizer para você, a minha rotina agora em 2026 está sendo maravilhosa. Você vê aqui, né? A gente faz o de olho com você, a gente ri, se estressa, chora. Eu consigo ser um comunicador, um jornalista que é humano. Eu não lembro, não sigo os padrões que a gente precisa ter no jornalismo. Nós precisamos ser povo e falar com o povo para o povo. E aí, a sua rotina, você gosta dela ou dá graças a Deus quando para? Pois é. Eu amei essa reflexão e fiz questão de compartilhar com vocês hoje. Como eu costumo dizer, às vezes a rotina cansa, mas a gente precisa descansar, mas ao mesmo tempo também existem coisas que a gente faz no dia a dia que dão prazer. Você já pensou, por exemplo, um vendedor que chega, começa a tratar as pessoas tão bem? Eu acho que quando ele larga, vai para casa, ele diz assim: puxa, eu acho que eu vou dormir, vou falar dormindo, achando que eu ainda estou na loja. Então pensa hoje, se a tua rotina de todos os dias, ela te cansa ou te dá prazer?
Terminou o programa de hoje. A ciência, um coração grato pelo dever cumprido. Amanhã, se Papai do Céu deixar, a gente volta. Obrigado, Kawai. Obrigado você que assistiu. Obrigado você que ouviu. Obrigado por todo esse carinho, por toda essa amizade. Obrigado, Rádio Igaraçu. Obrigado, Rádio Vitória. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente continue nesse espaço, né? Fazendo um jornal totalmente diferente do que você está acostumado de ouvir. Cheiro, viva a nossa amizade e até amanhã, na permissão do Papai.